Então, todas as pessoas sejam bem-vindas a essa atividade do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da UFABC. Nós estamos realizando essa atividade chamada Tudo sobre RSC, o reconhecimento de saberes e competências. Essa é uma atividade organizada por nós, servidores tais da UFABC, e o objetivo é exatamente esse, que a gente possa fazer uma discussão qualificada sobre essa proposta que envolve a nossa luta pela reestruturação da carreira de servidores tais, e agregando esse tema do RSC, o reconhecimento de saberes e competências. Nós estamos, nesse momento, chegando a 85 dias da nossa greve nacional de servidores tais da educação federal, das universidades e institutos federais. Estamos em greve também junto com os docentes das nossas universidades e institutos, e nós temos aqui a nossa pauta pela reestruturação da carreira, que está em negociação, e um dos elementos importantes que vai trazer essa inovação da reestruturação da carreira é o RSC. Por isso, nós estamos hoje realizando esta atividade com a nossa companheira Cláudia Lócio. A companheira Cláudia Lócio, ela é servidora TAI da Universidade Federal do Ceará, UFC. A Cláudia, ela é também coordenadora da pasta de carreira da FASUBRA, a nossa federação de entidades e sindicatos de servidores tais das instituições públicas de ensino superior. Nós vamos ser aqui agraciados, né, com a fala da Cláudia, que é uma pessoa que tem muita qualidade, que tem sempre elementos muito importantes para trazer para essa discussão. Ela está há muito tempo organizando esse debate da reestruturação da carreira, e para nós é uma felicidade estar com você, Cláudia. Você tem uma apresentação para fazer. Muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Felipe. Para mim é um prazer estar participando aqui desse momento para a gente discutir RSC, né? É uma honra estar convidada aqui para estar nesse meio, e vamos tentar fazer ser um momento bem produtivo, vamos tirar dúvida, vamos fazer pergunta mesmo e tentar, né, diferenciar as propostas que estão sendo apresentadas pela FASUBRA, né? Eu vou colocar aqui para projetar, Felipe, e se você puder me confirmar quando estiver na tela. Pode deixar. Certo, está aparecendo. Está na tela toda? Ótimo, tá, tela cheia. Pronto, gente. Então, eu vou iniciar aqui, viu, Felipe? Novamente, queria agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui no meio da galera tão boa, né? O pessoal da SUTUF ABC sempre muito participativo, sempre muito atento, sempre querendo saber o que está acontecendo, e isso é fundamental nesse momento que a gente está de reestruturação de carreira, né, que a gente tem que se apropriar mesmo da discussão, a gente tem que se aprofundar, conversar com o colega, comparar e ver para, de fato, o que é o melhor para a categoria, né, porque a gente está no momento de construção. Então, quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente tira dúvida, quanto mais a gente faz esse debate qualificado, melhor a gente tem um resultado para a categoria, né. Então, para iniciar, eu vou dar um contextozinho geral de como está sendo trabalhada a questão do RSC. A gente tem duas entidades que representam os técnicos administrativos em educação. A gente tem a FASUBRA e o SINASEF. A FASUBRA representa os técnicos das universidades federais, e o SINASEF os técnicos e docentes, né, da carreira EBTT dos institutos federais, Cefetes e colégios. Então, a FASUBRA e o SINASEF se encontram atualmente em dois momentos distintos de discussão da RSC. O SINASEF já está numa construção muito mais aprofundada. O SINASEF já tem uma ferramenta de RSC em funcionamento para os docentes EBTT há mais de 12 anos, né? Então, há 12 anos, os técnicos do SINASEF, né, os TAI do SINASEF, discutem como implementar o RSC na carreira técnica administrativa também. Na FASUBRA, nós estamos num momento um pouco mais atrasado. A gente não vinha fazendo esse debate da forma como era feita no SINASEF. Então, a discussão de RSC foi se aprofundar mesmo do final do ano passado para cá, a nível FASUBRA, né? E a gente tem a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, a CNSC. Sempre quando a gente está trabalhando com reestruturação de carreira, com aprimoramento do PCC-TAI, a gente traz a CNSC, tanto da FASUBRA quanto do SINASEF, para o jogo. E no contexto dessa discussão de RSC na FASUBRA, a CNSC está bem presente,
né? Então, a CNSC, ela é formada pelas forças que compõem a entidade FASUBRA, né? A gente tem os representantes das chapas, é como se fossem os partidos políticos no governo, a gente tem as chapas dentro da FASUBRA. E cada uma dessas chapas montou, por dentro da CNSC, uma proposta do que eles acreditavam ser a melhor proposta, a proposta que melhor contemplasse a categoria no quesito RSC, né? Então, das chapas presentes na CNSC, 4 apresentaram proposta, né? Eu estou contando aqui o Tais na Luta e Travessia como uma chapa única. Né? A gente também tem o pessoal do Unidade para Lutar, que defendeu uma proposta semelhante à do Sinasef, mas não apresentou mesmo uma proposta, né? Eles defenderam as diretrizes de uma proposta como a do Sinasef, mas não apresentaram uma proposta de fato. Né? Então, no total, a gente teve 4 propostas apresentadas, né? 4 esboços de propostas construídas dentro da CNSC. A gente teve a proposta do Travessia Traz na Luta, a gente teve a proposta da UNI, a gente teve a proposta da CTB e a gente teve a proposta do Ressignificar. 4 propostas no total. Então, essas propostas foram construídas pelas chapas e foram disponibilizadas num drive, certo? Quem quiser baixar o PDFzinho e a apresentação de PowerPoint de cada uma dessas propostas, basta acessar esse QR Code aqui. No final da apresentação, eu deixo ele novamente disponível, né, para vocês poderem se apropriar do material da forma como ele foi apresentado por cada chapa. Aí, como é que é o processo seguinte? O processo seguinte foi descer esse material para as bases, para que as bases estudem, proponham mudanças ou adotem uma proposta específica de cada um desses coletivos, né? Então, nesse momento, a gente está nesse processo de descida para as bases, para que as bases façam essa análise e retornem para a FASUBRA uma resposta, né? Sobre qual deve ser o modelo de RSC adotado pela federação. Dentre as 4 propostas apresentadas, a do Travessia Tás na Luta e a da UNI são bastante semelhantes, bastante semelhantes. São propostas que defendem o modelo semelhante ao do Sinasef, né? Lembra que eu falei que o Sinasef vem há 12 anos construindo essa proposição de RSC? Pronto, então a chapa Travessia Tás na Luta. E o coletivo UNI defende que mais ou menos seja adotado o que a gente já tem no Sinasef. Desculpa, gente, estou com a garganta meio ruim. E a CTB e o Ressignificar, eles propõem outro modelo de RSC, que a gente vai discutir também em detalhes, né, e vai se aprofundar um pouquinho nessa apresentação de hoje. Então, eu montei esses slides aqui baseado numa tabela que tem aqui nesse QR Code, no QR Code que eu mostrei do slide anterior, né? Então, nesse QR Code você vai ter acesso a todas as propostas e vai ter acesso a essa tabela. Essa tabela compara as 4 propostas ponto a ponto, né? E vocês podem ver isso com detalhe no Drive. Então, a princípio, né, a gente tem a proposta do Travessia Tás na Luta da UNI, que é semelhante, que é uma proposta que defende o quê? Que o RSC esteja intrinsecamente ligado ao modelo de quê? Que a gente tem atualmente na nossa carreira. Já a proposta da CTB e do Ressignificar, eles propõem um modelo de RSC semelhante a uma gratificação por produtividade, né? A gente não chama de gratificação, é como se fosse um incentivo, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta para você ser reconhecido pelo fazer não instituído que você desenvolve na sua universidade, né, no seu Instituto Federal. Então, de forma geral, as 4 propostas, elas têm uma visão muito semelhante do que é a visão de carreira, né? As 4 propostas defendem que a visão de carreira está intrinsecamente relacionada com o nosso desenvolvimento na carreira, né? Então, a gente tem 2 formas de desenvolver atualmente na carreira. A progressão por mérito, que é aquela que a gente faz a cada 1 ano e meio, a gente é avaliado pela chefia e a gente progride. Tem a progressão por capacitação, que é aquela progressão quando a gente faz uma determinada carga horária de cursos, a gente progride também na carreira, né? Consegue fazer uma progressão horizontal, e isso também é desenvolvimento na carreira. A gente tem o nosso desenvolvimento por titulação formal,
que é através do nosso IQ, né, o nosso incentivo à qualificação, também é considerado uma forma de desenvolvimento da carreira. E o RSC, ele vem inserido também nessa questão de carreira, porque também é uma forma de você se desenvolver, certo? Então, pelo modelo do Travessia Traz na Luta e da Uni, o RSC é uma forma de você democratizar o acesso ao IQ. Desculpa, gente. A gente sabe que a gente tem, atualmente, uma categoria extremamente qualificada, né? 90% dos servidores nível técnico e médio e nível superior têm acima do requisito mínimo de entrada na categoria. Então, por exemplo, uma pessoa de nível superior, 90% da nossa categoria ou tem especialização, ou mestrado, doutorado. De forma semelhante, a gente tem a carreira do nível médio técnico. Porém, a gente sabe que é muito difícil a gente se afastar para conseguir fazer um mestrado, para conseguir fazer um doutorado. E isso faz com que a gente não consiga alcançar os tetos do nosso incentivo à qualificação. Então, na nossa categoria, somente 4% tem um doutorado, que é o teto da carreira, e que é o teto que é considerado pelo Ministério da Gestão quando ele faz as análises de teto mesmo. Desculpa, eu vou ficar tossindo. Então, a visão da Chapa Travessia Traz na Luta e do Coletivo Uni é fazer com que o RSC seja uma forma de alcançar mais facilmente o nosso incentivo à qualificação. Então, se você tem um mestrado e você recebe uma pontuação e você aplica para o RSC, você poderia ter um somatório de pontos que faria com que você ganhasse igual a um doutor, democratizando a remuneração que a gente tem na forma do doutorado, certo? Já a chapa, a CTB e o Ressignificar, eles se organizaram de uma forma que o quê? Você também seria avaliado, você também teria uma tabela de pontuação para fazeres que você faz não instituídos, né, na sua carreira, e você, dependendo da pontuação que você tem, você receberia uma remuneração a mais, né, não necessariamente ligado aos valores do IQ, certo? Então, de forma geral, a definição do RSC vem do modelo francês. A gente tem coisa semelhante instituída na França, né, do reconhecimento de saberes e competências. Então, a carreira de ABTT copiou esse modelo que veio da França e implementou na carreira dos professores dos institutos federais. O que a gente vê? Na carreira ABTT, eles têm um incentivo semelhante ao nosso IQ, que é o RT, que é o reconhecimento de titulação. Mestrado, doutorado, especialização, certo? Então, eles conseguem receber como doutor, sendo mestre, porém tendo RSC para doutorado. Eles conseguem receber como mestre, sendo especialista, porém tendo RSC para mestrado, né? Então, esse modelo já está bem definido. Quando você fala de reconhecimento de saberes e competências, na nossa carreira no Brasil, é o modelo do EBTT. Então, é uma forma de você, de maneira geral, as quatro propostas defendem que é uma forma de você reconhecer o saber não instituído, né, aquele saber que você faz, que extrapola as suas atribuições dos seus cargos. Então, se você trabalha no conselho, se você tem uma contribuição no conselho universitário, você é um conselheiro. Se você escreve um artigo e publica numa revista, se você orienta alunos, se você participa de comissões, se você fez cursos de capacitação, você pode receber a mais, você pode pontuar por esses fazeres não instituídos, e dependendo do somatório de pontos que você tem, você pode pleitear o RSC, certo? Então, basicamente, de uma forma geral, é isso. Reconhecer os fazeres não instituídos, implementar uma valorização do servidor, certo? Fazer com que o servidor TAI participe mais ativamente dentro da universidade em comissões, em conselhos, porque a gente, às vezes, muitas vezes, deixa de participar porque nós não temos nenhum feedback, né? Essas participações pontuam para a carreira docente. Para a gente, não, é trabalho a mais, que a gente não ganha nada com isso. Então, isso seria uma forma de inserir também mais o técnico administrativo na vida universitária, na composição das universidades e institutos federais, né? Fazer uma participação mais ativa. Então, de forma geral, é isso. Você reconhecer o servidor, né, por esse trabalho que ele faz, além
das atribuições do cargo, você causar um desenvolvimento institucional, porque o servidor vai se sentir motivado, reconhecido. Só que a diferença das duas propostas principais seria o quê? Que a da chapa Travessia Tás na Luz da Uni tem essa atrelação específica ao quê? Aos valores do IQ, e a da CTB ressignificar não. Mais na frente eu vou detalhar especificamente como é feita essa pontuação, certo? Então, os objetivos: valorizar o servidor, valorizar a carreira, estimular o desenvolvimento, né? Que o RSC seria também uma forma de desenvolvimento. Na chapa Travessia Traz na Luta, democratizar o teto, né? Fazer com que você receba o valor do IQ de forma mais de outra forma, não necessariamente somente pela titulação formal, né? Sem, no entanto, desconfigurar o IQ. Por quê? Porque você só consegue o RSC de doutor se você for mestre. Você só consegue o RSC de mestre se você for especialista, certo? Então, tem essas travazinhas, que é exatamente o modelo que a gente tem atualmente funcionando bem na carreira EBTT, e é exatamente o modelo que a gente tem também conhecido como RSC. Né? Quem tem direito? Né? As 4 propostas, elas defendem que o RSC na carreira do PCCTAI deve obrigatoriamente ser implementada para ativos, aposentados e instituidores de pensão. Né? Como que seria dado para aposentados e instituidores de pensão? Seria dado a partir de todas essas contribuições de fazer não instituídos que eles tiveram durante a sua carreira até o momento da aposentadoria. Então, é importante eles terem um certificado, é importante eles terem uma comprovação, né, para que eles pontuem na tabela e eles possam receber o RSC. Então, o tempo é até o momento em que ele se aposentou, ele pode apresentar o certificado e pleitear. Na carreira do EBTT, certo? Aposentados não são contemplados, só que eles entram judicialmente e todo mundo ganha. Todo mundo ganha o RSC quando entra judicialmente e apresenta os certificados até o momento da aposentadoria. Então, de forma semelhante, o Sinasef e a proposta da Fazubra, como a gente tem as 4 propostas aqui apresentadas, todos defendem que o RSC deve ir para ativos, aposentados e instituidores de pensão. Inclusive, por exemplo, se você era um servidor nível D, aí você fez um concurso e entrou em um cargo de nível E, você pode usar os seus fazeres não instituídos de quando você era do nível de classificação D para receber no seu RSC quando você mudou de cargo, né? Então, ele contempla servidores antes da investidura no cargo, certo? Desde que seja na carreira do PCCTAI, certo? Então, aqui eu mostro mais ou menos como é feita a pontuação nas 4 propostas. Na do Travessia Tás na Luta e da Uni, o que é que a gente tem? A gente tem 5 níveis de RSC. A gente tem o RSC 1, que ele contempla o quê? Servidores que não têm formação, titulação formal, que não têm nível médio completo, certo? Eles poderiam apresentar uma pontuação de contribuição deles para receber como servidores nível médio. O RSC2 é para servidores nível médio receberem como graduados. O RSC3 é para servidores graduados receberem como especialistas. O RSC4 é para servidores especialistas receberem como mestre. E o RSC5 é para mestres receberem como doutores. Então, por a gente ter 5 níveis, a gente nessa proposta específica, a gente consegue contemplar todos os cargos do PCCTAI, todos os níveis de classificação, mesmo aqueles servidores sem educação formal. Então, eles poderiam, pelo menos, receber o RSC 1, certo? Então, os 2 níveis, né, 1, 2, 3, 4, 5, é parecido no Travessia Tás na Luta e na Uni, certo? Eles contemplam todos os servidores do PCCTAI, e a gente teria um sistema de pontuação dado nível a nível. Então, para o nível 1, você precisa de 20 pontos, para o nível 2, você precisa de 40 pontos,
para o nível 3, 60, para o 4, 80 e para o 5, 100. E essa pontuação, você forma ela, isso vai ser muito bem estabelecido numa tabelinha, por exemplo, eu publiquei um artigo, quantos pontos isso vale? Né? Aí você vai lá somando todas as suas contribuições de fazeres não instituídos, e você pode pleitear o RSC 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? Então, se você for mestre, você pleiteia o 5, se você é especialista, você pleiteia o 4 e assim em diante. Na proposta da CTB e do Ressignificar, a pontuação é feita de forma diferente. Então, você tem 4 níveis na CTB e você tem 3 níveis no Ressignificar, certo? Para você ter o nível 1 na CTB, você precisaria de 25 pontos. No nível 2, você precisaria de 30 pontos. Cada proposta, né, ela sugere uma pontuação diferente para cada fazer não instituído que você tiver a sua certificação, certo? E na CTB, os 25 pontos corresponderia a 25% a mais em cima do seu vencimento básico. Né? No 2, os 30 pontos corresponderia a 30 pontos, 30% a mais em cima do seu vencimento básico. No 3, 52% e no 4, 75%. A diferença é que a da CTB e Ressignificar, você pode pleitear o RSC de 75 pontos, você tendo somente a graduação, por exemplo, ou você sendo o nível médio, né? Então, ele não está atrelado ao IQ. E isso faz o quê? Isso gera um problema. Por quê? Porque você não consegue fazer um cálculo orçamentário de impacto na negociação para pedir para o governo. Então, quando você está em mesa de negociação, o governo pede o impacto de tudo, ele quer calcular o impacto, porque ele precisa ter essa estimativa de quantos servidores poderiam pedir o RSC4 no modelo da CTB, por exemplo. Na proposta do Travesseiras na Luta, você consegue fazer esse cálculo certinho, porque a gente sabe quantos doutores a gente tem, a gente sabe quantos mestres a gente tem, né? E cada um sobe uma escadinha, então você consegue fazer esse cálculo estimado, né? Baseado numa projeção de quantos servidores poderiam fazer a solicitação de RSC. Nada CTB ressignificar, não. Você tem esse problema de que você não saberia estimar quantos servidores poderiam estar pleiteando essa pontuação, porque na teoria todo mundo poderia pleitear o máximo. Né? Então, você tem esse problema inicial de mesa de negociação. Né? A gente sabe a dificuldade que a gente está tendo para prosseguir com a negociação de recomposição de índice, de negociação de STEP. Né? Então, o governo não dá nada na cega. O que foi discutido na mesa foi o quê? Foi que o governo pode implementar o RSC, ok, porém, a discussão vai ter que ser feita a nível CNSC no Ministério da Educação, não no Ministério da Gestão, onde a gente tem a nossa mesa específica de negociação. Então, eles querem fazer essa construção no Ministério da Educação para já sair tudo bem certinho, de impacto orçamentário, antes de voltar para o MGI. Né? Então, a gente tem que ter esses dados muito bem compilados e muito bem trabalhados para que a gente não fique jogando pedra na lua e o governo simplesmente só negue. Né? Então, a gente tem essa questão. Sobre o interstício para requerimento, o que é interstício? É um determinado pedágio, né? Quanto tempo de carreira você tem que ter antes de você poder solicitar o RSC. Na proposta da CTB e do Travesseiras na Luta, não há requisito mínimo que você precisa cumprir. Então, se você é um servidor que entrou em 2023, né? E você participa de comissões, você publica artigo, você está no conselho, você pode usar seus certificados a partir da data que você entrou, né? E solicitar seu RSC. Na proposta da Uni, a gente tem um pedágio, que eu considero um pouco grande, né? Então, ele pede um tempo mínimo. Para você pleitear o RSC 1, você precisa de pelo menos 10 anos de carreira. E isso vai crescendo até o RSC 5, que é o de titulação de doutor, né? Que você precisaria ter pelo menos 20 anos de carreira para poder pleitear. Isso é um problema, né? Que a gente... você não conseguiria pleitear o RSC só para metade do final da carreira que você poderia fazer essa pleiteação. Então, você não estaria democratizando muito, né? O acesso aos valores do IQ. A do ressignificar, a gente não tem um pedágio parecido com a da Uni, mas eles pedem, né,
um interstício de pelo menos 4 anos de carreira para você poder pedir o seu IRCC. O argumento é que esses 4 anos seriam o tempo que você precisa para juntar a pontuação. Então, os números e percentuais do Travessia Atrás da Luta da Uni, a gente tem exatamente os valores de IQ, né? No da CTB, a gente tem as porcentagens referentes aos valores de IQ, porém sem ser atrelado ao IQ. E na da ressignificar, a gente tem 25%, 40%, 55% por pontuação também. Ah, gente, desculpa, eu tô tossindo horrores. Saúde é frágil aqui em Brasília. As atribuições, né? Quais seriam os papéis de cada comissão? Então, a gente teria a CNSC trabalhando para regulamentar e para implementar. Internamente nas universidades, a gente teria a CIS fiscalizando ou trabalhando ativamente nas elaborações de minuta, nas avaliações de pedidos, certo? Todas as propostas defendem que a CNSC deve ser sempre consultada, né? E alguma outra proposta defende que ou o trabalho de avaliação seja da CIS ou de uma comissão montada de forma análoga na entidade. O prazo de implementação, como é que ele foi organizado? Em geral, todas as 4 propostas defendem um prazo curto, né, até 2025. E esse prazo é o prazo para a CNSC trabalhar a implementação, né, na modificação de projeto de lei, que modifique a nossa proposta, a nossa lei de carreira para incluir o RSC, seguido pela posterior regulamentação por decretos, né? Então, para imediatamente, na nossa mesa específica, a gente já quer propor, né, uma mudança de lei para implementar o RSC. Como o RSC seria implementado, viria por forma de decreto, e a gente teria um prazo de 3 meses para fechar isso. Isso é bom para a FASUPA, porque nós ainda não fechamos essa discussão, né? Semana passada, a gente desceu no IG 2 textos explicando os 2 modelos de RSC que a gente tem atualmente, né? O texto 1 é o do Travessia Atrás da Luta e o da Uni, que é essa proposta já ligada ao IQ, que é a proposta semelhante ao SINASEF, que é a proposta de modelo de ABTT já em funcionamento na carreira ABTT. E o texto 2 é o modelo da CTB e da Ressignificar, que dá o RSC por esse mecanismo de pontuação, né, os valores de RSC. Então, de forma geral, a gente teria a implementação até 2025, né, a mudança na lei, e a regulamentação num período de 3 meses. Né? Então, é um curto, médio prazo aí que a gente estaria trabalhando. A previsão legal, como é que isso seria trabalhado? Seria a alteração da Lei 11.091, que é a lei que rege o PCCTA, a gente incluiria um textozinho prevendo o funcionamento da RSC nessa lei, e a modificação poderia ser por decretos. A gente já tem 2 decretos que a gente poderia trabalhar essa modificação, que é o 5824 e o 5825, né? As 4 propostas defendem esse mesmo modelo de previsão legal. E a descrição das atividades é justamente quais são esses fazeres não instituídos que a gente poderia estar pontuando. Então, as 4 propostas, se vocês abrirem aí nesse QR Code, elas já têm algumas atividades que elas consideram que poderiam funcionar para pontuar no RSC. Então, como eu mencionei anteriormente, comissões que você participa, conselhos de centros, de departamento, conselho da universidade, se você é conselheiro, você vai pontuar. Participação em sindicato, se você é direção de sindicato, poderia pontuar. Né? Representação da categoria, publicação de artigos, orientações, participações de banca. Então, foi procurado fazer uma consulta ao universo de atividades que a gente tem dentro da nossa carreira, para que todas as nossas categorias, para que todos os nossos cargos pudessem ser contemplados. Então,
Cada proposta tem sua lista, né? As listas podem ser misturadas, podem ser discutidas, tudo isso aí seria trabalhado no momento da regulamentação. E se você faz um checklist da lista onde você pode pontuar, você já poderia pedir o seu ESC, né? Você vê quanto cada atividade vale de pontinho, você faz o somatório e você apresenta os certificados para a comissão que vai fazer a avaliação para você poder pleitear o ESC. Seria mais ou menos dessa forma. Então, essa lista de atividades, né, já tem em cada uma das propostas, já tem mais ou menos descrito. Esse momento de descidas para as bases é um momento importante em que você pode sugerir mais atividades, né? Lembrando que tem que ser atividades que já não sejam atividades do seu cargo, né, obrigatórias do seu cargo, e atividades de importância para a instituição, né? Então, aqui eu tenho um quadrozinho resumo, né? A proposta do Travessia Traz na Luz da Uni, ela é vinculada ao IQ, é o modelo do Sinasef, certo? É o modelo que já funciona para a carreira BTT. O interstício para o pleito, a gente tem um interstício na proposta da Ressignificar e da Uni. Enquanto a cobertura para aposentados e pensionistas, todas as 4 propostas defendem, certo? Essa implementação do RSC. Com isso, eu concluo aqui. Eu queria pedir desculpa pela minha tosse, pela minha garganta, porque o clima de Brasília é difícil para mim, que venho do litoral. Mas é isso, pessoal. Estou disponível agora para a gente tirar dúvidas, conversar. Vou só pedir um tempinho para o Felipe para ir buscar água. Pode ser? Sim, claro. Eu vou aqui fazendo a mediação. Cláudia, muito obrigado, amiga, muito obrigado mesmo. Cláudia é nossa querida companheira da Fazubra, nossa coordenadora da pasta de carreira, né? Que é a pasta que trata de relações de trabalho. A gente acabou de assistir essa apresentação. Posteriormente, essa gravação também irá para o nosso canal do sindicato. Pode ir lá, Claudinha, vai lá, minha querida. Vai também para o nosso canal do sindicato e por isso essa atividade está sendo gravada. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até esse momento a nossa atividade, tudo sobre RSC, tudo sobre reconhecimento de saberes e competências. A nossa... Peraí, que eu vou fixar aqui. A nossa atividade de hoje, então, ela consistiu com o principal objetivo de apresentar as propostas que são feitas até o atual momento no âmbito da Fazubra para o reconhecimento de saberes e competências. Vocês vão poder acompanhar essa gravação a qualquer momento para tirar as dúvidas, o registro daquilo que não foi possível captar durante o debate, e a gente tem o objetivo de democratizar o máximo possível as informações para que a gente possa fazer uma definição entre servidores tais da UFABC sobre qual é a proposta, o modelo de RSC que nós queremos que seja contemplada na nossa reestruturação da carreira TAI, o PCC TAI, porque nós estamos em greve completando já quase aí 85 dias de greve em defesa da nossa recomposição salarial e da reestruturação da carreira. Então, vou encerrar aqui. Aí.